Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Diz o Senhor Jeová: se os vossos pecados forem como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, verso 18. Alguém protesta, reclamando impunidade, mas a verdade aparece. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas más ações, aprendei a fazer o bem. Isaías 1, verso 16, está explicado. Bons amigos ajudam na divulgação do programa e nós agradecemos. Com todos colaborando, temos certeza de que tudo terminará bem. O tema de hoje será calendário desprezado, pregador equivocado. Quando alguém publica doutrinas questionáveis e assume áreas de inventor da roda, o sujeito nos obriga a discordância explícita. Pessoas simples são facilmente ludibriadas e se tornam dóceis instrumentos nas garras de espertos manipuladores. Interroguei alhures alguém obreiro de religião. Eu não consigo entender, eu disse. Por isso eu lhe pergunto, quais vantagens o levam a incentivar conhecidos e amigos para exagerar nos depoimentos televisivos? Sem rubor, alguns declaram: hoje pela manhã eu não consegui andar, agora posso. E lá se vai o gajo para testemunhar a cura dos pés doentes. É simples de explicar, Getúlio. Todos gostam de aparecer na TV. Você acha que os maiorais da seita perderão tempo com quem não rende milagres? A satisfação de ocupar a telinha move a língua e as histórias comoventes ajudam nas ofertas. Ademais, Getúlio, ninguém esqueça o célebre ditado: quem conta conto acrescenta ponto. É lucrativo exagerar para garantir presença na TV, ao vivo e a cores. Diante do desabafo da pessoa, alertamos para o desfalque perigoso no aspecto crença. Sujeitar-se ao falso para a exaltação do ego seria como vender a própria alma. Nesta versão de cristianismo, seguidores não passam de unidades mantenedoras de saldos bancários. Por mais que repitam que só aceitam patrocinadores enviados por Deus, a realidade revela a clareza de objetivos. Histórias mostram contribuintes exageradamente aquinhoados por dádivas maravilhosas, depois de inscritos como patrocinadores. Logo em seguida surgem insinuações de desafortunados que faliram
pela recusa ou desistência de manutenção dos patrocínios. Tais métodos e atitudes influenciam negativamente pessoas simples, pelo desenho das insinuações. O tabernáculo do Pai Celestial não pode se assemelhar a cofre, amigos. Mas afinal Getúlio intervém o Zé das Quantas. Você sabe que os fins justificam os meios. Analise sua jornada como exemplo. Você, como participante de correntes espiritualistas há mais de 60 anos, não passa de pigmeu diante de gigantes de outras alas. A diferença se encontra na sua obstinada recusa de ajudas. Coloque ponto final desta conversa, meu caro Zé, pois eu nem quero me imaginar misturando contas bancárias com minhas pregações. Mesmo porque, se o meu trabalho prosperasse adotando estatura empresarial, eu não encontraria título para meu cargo. A única coisa que peço ao Pai das alturas, em termos de assistência, é que não me faltem sementes para plantar. Grandes apóstolos têm sido sustentados, Getúlio retruca o Zé das Quantas, impaciente. Quem é você para ostentar tamanha vaidade? Não esqueça a frase da própria Bíblia: o trabalhador é digno do seu salário. Sei disto, mas devolvo o argumento pela sua indevida aplicação no meu caso. Eu não me considero honrado com o título de trabalhador, pois não passo de simples voluntário. Ademais, caríssimo Zé das Quantas, eu conheço a frase de Jesus que nos qualifica com um título adequado ao perfil dos terráqueos. Depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, não realizamos mais do que a nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10, palavras de Jesus, não esqueça. As palavras do Mestre não deixam dúvidas. Todos nós somos servos inúteis e, consequentemente, as nossas obras não contabilizam créditos. Será indispensável nos conscientizarmos desta realidade que não admite contestação. Se o Mestre aponta o título de servo inútil para quem realiza 100% das tarefas, será crível alguém se pavonear com aspirações de recompensas? Alegar merecidos carismas e intermediar até mesmo o perdão de pecadores, desde o nascimento até a morte, é algo fora de todos os parâmetros. Exagerada exibição da própria imagem, no entanto, continua acontecendo sem preocupações pelo tempo de ocorrência dos eventos. A figurinha audaciosa despreza calendário, transpõe limites e se autonomeia rei e sacerdote. O tamanho das pretensões é chocante. Nele e nos seus seguidores, a profecia de Apocalipse 20, verso 6, se cumpre. Na opinião deles, não na minha. E eles assumem a autoridade máxima na opinião pouco aceitável de tais figurinhas. Também o nosso tema se explica nesta altura do campeonato. Calendário desprezado, pregador equivocado. O calendário, onde o juízo final ocorrerá, marca os 1000 anos de convivência tranquila,
quando os não violentos herdarão a terra. Este período de 1000 anos pode ser simbólico pela sua duração, de vez que o que importa é o retorno da paz, depois que Deus expulsar os violentos. Este calendário foi rejeitado pelo grupo que estamos estudando, de vez que ainda não ocorreu o julgamento de bodes e ovelhas, que vai ocorrer ainda. Os famosos 1000 anos ocorrerão após a definição dos escolhidos do Cristo. Como alguém pode se intitular rei e sacerdote antes da época? Aliás, se a figurinha insiste na ambiciosa aspiração de reinado extemporâneo, eu vou citar a qualidade dos reis envolvidos no juízo final. O próprio Apocalipse nos oferece o perfil deles. Eu vi a besta e os reis da terra congregados para guerrear ao que estava montado no cavalo. Apocalipse 19, verso 19. Palavras do profeta João. Diante do tipo de reis empenhados em destruir o Cristo, cavaleiro, arriscamos confundir estes com o rei sacerdote do pregador. Aí ficaria consoante. Talvez a ambição esconda identificação dos reis em tempo. O clima de transição planetária afetará o nosso raciocínio, o raciocínio de todos. No entanto, embora contrário às intenções, eu os prevenirei quanto ao fracasso da guerra em que a besta os envolverá. A vitória completa será do nosso Cristo e do nosso Deus. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. É a primeira. Mas será rápida. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Meu querido neto Ricardo linkou palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 para facilitar acesso pelo site. Simples clique e o Getúlio aparece. Outro aviso importante: este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zubel. Obrigado a eles. Palestras anteriores vocês encontram no YouTube e no Facebook Live TV PG. As minhas exposições se identificam pelas palavras Quarta Dimensão. Procure essa preciosa dica e aprecie conteúdo. E divulgue também. Em seguida, o tema: calendário desprezado, pregador equivocado. Getúlio reclama o Crispim dos Anjos. Você nos confunde, misturando reis e reis, maus e bons, inimigos e amigos. Eu não poderia explicar diferente, Crispim. Antes do juízo final, não existirão parâmetros para definir quem são estes reis sacerdotes. O carro não pode seguir adiante dos bois. O nosso tema define: calendário desprezado, pregador equivocado. O calendário já foi traçado na Bíblia por Deus e pelo seu Cristo.
O texto bíblico está acessível a todos. Quando o examinamos neste ponto anterior aos preparativos para o julgamento final, ainda não se concretizara a doutrina de rei e sacerdote, que também está na Bíblia. Isto revela que o evento não se encontra em tempo de execução. A propósito da aliança dos reis e da besta, a profecia de Apocalipse vai se confirmando aos poucos. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta esclarece o texto e remata. Esses dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Perceba, Crispim, que existe reação das milícias malignas sustentadas pelos recursos da corrupção e dos maus pensamentos humanos. A guerra anunciada não é mais do que este entrechoque, o mal contra o bem. O mal é representado pelas falanges de espíritos que viveram encarnados no chão planetário e morreram com sede de vingança. Eles nascem e renascem e agressivos não aproveitam o aprendizado que os mentores compadecidos tentam lhes prodigalizar. Nossa índole perversa se inclina mais para os lados do mal, diz. Por isso, o Evangelho nos retrata com sabedoria, dizendo: quem se diz livre do pecado é mentiroso, porque todos nós somos imperfeitos. É a razão de que as religiões sempre cultivaram fórmulas de purificação dos pecados, que, a despeito delas, continua acontecendo. Em pleno século XXI, amigos, eu afirmo que alguém está distribuindo perdão para multidões, hein? Bom, vejamos só, para multidões. Isto desde o nascimento daquela multidão até a morte de todos eles. Ninguém me acusa de faltar com a verdade, dada a coisa fabulosa que eu estou contando, porque a cerimônia é pública. Isso está acontecendo e pode ser comprovado. Embora pareça incrível, o pecador, na opinião daquele grupo, não na minha, por favor, se afasta limpinho e perfeito como o santo sem pecado. Pela pertinência dos assuntos, vou lhes contar algo que o profeta Jeremias registrou no seu livro. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os fora da minha presença, que todos se afastem. Jeremias 15, versículo 1, palavras de Jeová. Incomodado com as petições imerecidas daqueles devotos insistentes e chatos, Jeová mostrou-lhes a porta da rua como serventia de casa. Comparando as cenas do passado e as recentes, como destaques da surpresa divina diante da incrível leviandade humana, imaginamos o impacto do procedimento. Jeová recusaria até mesmo petições triviais de Moisés e Samuel, e esse último intercessor pede não menos que o perdão de pecados. Vejam se Deus vai se preocupar com estas coisas, com a impunidade, enfim. Em termos de gestos insólitos, jamais conheci em toda a minha vida invenção tão surpreendente e desprovida de lógica. É o fim da picada, senhoras e senhores.
E a Bíblia continua ruminando essa razão insossa numa conversa de Jeová com Jeremias. Quando te perguntarem para onde iremos, você responderá: assim diz o Senhor, o que é para a morte irá ao seu encontro, o que é para a espada terá que enfrentá-la. Se o destino é a fome, sofrerás o vazio da falta de comida. Se cativeiro, não escaparás do confinamento e da solidão. Jeremias 15, versículo 2, palavras de Jeová. Ninguém se julgue no alinhamento da sanidade, nem se capacite como figurinha capaz de intermediar redenção de pecadores. Deus e o seu Cristo desejam que tudo se processe de forma perfeita, sem a menor pressão, para que o resultado seja espontâneo querer. Por esta razão será preciso afrouxar as rédeas, reforçar vigilância e deixar que o livre-arbítrio cumpra o seu papel. O Apocalipse afirma isso de forma clara. Aquele que comete injustiça, reforce a sua prática. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é justo, porém, aumente a sua justiça. Quem está se santificando, torne-se ainda mais santo e perfeito. Apocalipse 22, versículo 11. Logo em seguida, no verso seguinte, Jesus remata a lição e reafirma a promessa de seu retorno como juiz para salvar o planeta Terra dos violentos. Depressa virei, e o meu galardão está comigo para recompensar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículos 12 a 13. Vocês entenderam por quê o reforço do bem ou do mal? Quem é bom se torne melhor. Quem é mau se torne pior. Simplesmente para que não reste a mínima dúvida na avaliação dos espíritos quanto ao perfeito julgamento final. Quando Jesus promete recompensar cada um segundo suas obras, ele não está acrescentando nem sonegando coisa alguma. A justiça será feita. Quando aparecermos diante dele, a impunidade não estará presente, pois ela ficará longe de qualquer avaliação. Nosso lado grotesco ou luminoso precisa ser destacado, como aparecem nas caricaturas, para que todos louvem a sentença perfeita. Entre os narigudos, lá naquelas caricaturas aparecem narizes enormes. E também nas caricaturas nós vemos bocas grandes com dentaduras descomunais aparecendo. É preciso destacar para realmente provar que a justiça divina vai ser exercida. Tudo exagerado para suscitar realidade sem disfarce. Que o justo continue praticando injustiças, o injusto, aquele que está sujo se emporcalhe, mas o que é justo justifique-se ainda, e que o santo se aperfeiçoe cada vez com maior intensidade. Apocalipse 22, versículo 11. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
voltamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Os biblistas insistem que a Bíblia inteirinha é infalível. Alguns afoitos gostariam que os livros escolares fossem substituídos por Bíblias. Eu pergunto especialmente para os pais: vocês aprovariam que suas crianças recebessem a seguinte lição, entre aspas, de Moisés? A lição diz o seguinte: matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas conservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18, palavras do professor Moisés. Eu não entendo como alguém pode alcançar perfeição instruído por este ensinamento, entre aspas, do professor Moisés. Alguém de vocês, como pais e mães, permitiria tais excrescências como lições para seus filhos? Conclusão: nem tudo foi inspirado. É a minha velha ideia, aquela ideia que eu trago desde o começo da pregação. De minha parte, interpreto que este e outros trechos nocivos mostram participação humana não inspirada. Que os pais usem as palavras de Jesus como gabarito para que tais trechos impróprios sejam evitados, principalmente no setor infantil. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema calendário desprezado, pregador equivocado. Sobram razões para acreditarmos que o universo representa enorme laboratório onde cabem maus e bons, constantemente avaliados. Assim como existem bons e maus espíritos evoluindo em planetas de provas, também os mundos progridem. A categoria de seus habitantes mostra lugar dele no pódio. Quando entidades dos mundos superiores são destacadas para missões externas, são chamadas peregrinos do sacrifício. Não é fácil conviver com alienígenas ainda não alfabetizados no amor, e a violência impera nesses mundos inferiores. Pouco a pouco, a experiência vai modificando a aspereza e a presença do peregrino do sacrifício vai se amenizando. É o que ensina Apocalipse. Se alguém adorar a besta, e carregar sua imagem na sua testa e na sua mão direita, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado em fogo e enxofre. Até aqui o texto parece falar do inferno teológico, mas logo em seguida ele se transfigura, mostrando a misericórdia do Pai. O remate é conclusivo. Este será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vejam que maravilha. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Alguém já imaginou o planeta hospedeiro que foi a Terra, quando recebeu as hordas tempestuosas da raça adâmica, expulsa de Éden? José do Egito, Daniel, Jó, Maria de Nazaré e tantos outros, acima de todos o próprio Jesus. Nosso mundo amargou e vem amargando duras provas. Todavia, nunca nos faltou a indispensável presença de anjos
encarnados e desencarnados, para nos guiar. Agora nos encontramos no portal de novo ciclo, e mais do que nunca nos cabe o esforço da recuperação. A bondade divina manteve com paciência e misericórdia a bendita reencarnação, tornando possível o aperfeiçoamento. Aqui nos encontramos no limiar de outra transição planetária, convictos de que o Criador sempre ampliará nosso tempo de aprendizado. Vejam vocês, amigos, que alguns pregadores ainda não perderam o atrevimento de se considerar privilegiados neste contexto. Eu sou de Jesus desde a infância, dizem eles, e passam a repetir histórias não comprovadas, exaltando o ego inchado de soberba. Eles fazem tudo para mostrar alinhamento com as Escrituras. Escassez de prodígios no ministério dos concorrentes ocorre por falta de santidade deles. A confraria comandada pelas figurinhas determina o que deve ser feito por Deus. Eles tomam posse do que têm direito, isso é frase deles. Por direito divino aquilo aparece, e segue em frente com recheada conta bancária. Em seguida o gajo exalta prodígios que acontecem na sua igreja, onde o Todo-Poderoso realiza, segundo ele, inacreditáveis milagres. Os propósitos de valorização pessoal estão sempre em pauta. O sujeito faz tudo para se promover, para aparecer. Analista atento e sem algemas percebe as intencionais conexões na sua conversa. Vejam que ele deixa tudo delineado para entendimento geral. As operações de maravilhas descritas, sem análises insuspeitas, são atribuídas ao obediente respeito pelas letras sagradas. Sem a perseverante obediência do pregador, Deus não estaria provisionando suas determinações. É o que dizem eles. Ele é o fiel da balança, a pedra de toque, o ponto de convergência dos favores divinos. Sua força vem da palavra, é afirmação repetida. Quem divergir é advertido quanto às penas eternas do inferno. Sem o menor rubor nas faces, ele ameaça com as lavaredas eternas do inferno. Se a tese deste pregador fosse verdadeira, esse não seria o Deus de Jesus. Aquele mesmo Jesus que disse para a mulher cirofenícia: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse mesmo Jesus que também disse: assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos tão somente a nossa obrigação. Lucas 17, verso 10. Veja que o melhor tarefeiro, aquele que realizou obra completa, não adquire o direito de se intitular credor. Jesus recomenda para o bem da sua alma que ele se considere servo inútil. É tudo uma questão de humildade diante do Pai. Ao contrário dele, este sujeito se considera rei e sacerdote e logo em frente passa a intermediar perdão de pecados desde o nascimento até a morte. Será que alguém admite esse tratamento desigual de Deus? Não, grita o Zé das Varinhas. Eu não concordo. Isso é lorota de interesseiros. Nós nada merecemos e Deus nos entrega o que é da sua vontade, dentro dos seus desígnios, nada mais.
todos concordam que Deus é todo-poderoso. Se o nosso Criador criou o abismo das nossas fraquezas, está certo que Ele seja fiel e justo para preencher o vazio. Ele jamais sonegaria ferramentas adequadas para nos libertar da ignorância. Eu reconheço que a perfeição espiritual é a nossa maior conquista. A perfeição é o pódio em termos de vida eterna. Mas o Criador não nos discrimina enquanto nos falta o carisma, pois Ele conhece nossas limitações. O Pai Celestial desculpa as falhas, considerando a falta de maturidade dos nossos espíritos. O Pai Celestial contabilizará nossos esforços, porém, Deus sabe o quanto é difícil caminhar pela estreiteza do fio da navalha. A jornada de ascensão jamais foi fácil. Quando chegar a hora, porém, a santificação ocorrerá sem atropelos, porque o Pai das alturas continuará presente. E neste ponto, amigos, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas com propósito de agradar telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro, Carro em Casa, e Janaína de Oliveira com o infantil Mundo de Alegria. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda sexta-feira é dia do nosso encontro na TV Vila Velha. A partir das 15h30 das sextas-feiras, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo: calendário desprezado, pregador equivocado. Enquanto Jesus afirma na parábola do juiz iníquo que Deus não se apressa, certos pregadores apregou um prodígio imediato. Para eles tem que ser tudo na hora. Enquanto Deus se serve de espírito mentiroso para enganar o rei Acabe, pregadores equivocados sustentam apenas atendimento de santos. Só os santos recebem a atenção de Deus, na opinião deles. O apóstolo Paulo decreta a sentença no mínimo estranha. Escutem com atenção: que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5, palavras do apóstolo Paulo. Satanás, como já explicamos, é espírito de alguém falecido, ainda dominado pelo rancor e pela vingança. Abominável entidade, como carrasco de pecador da igreja de Corinto, foi a aposta de Paulo na terapia de recuperação do malvado. O apóstolo Paulo entrega o pecador para ser disciplinado pelo sofrimento da obsessão espiritual. O assédio da entidade vingativa foi de tal maneira profundo que o texto fala em destruição da carne.
A entidade obsessora maltratou tanto o seguidor de Paulo que lhe causou doença gravíssima. O sujeito sofreu com tamanha intensidade nas mãos do obsessor, que esgotou a dívida do karma e se credenciou ao perdão dos seus pecados. Não esqueça que o texto fala que o espírito seria salvo no dia do Senhor. Vejam lá. É isto aí, meus amigos. Além das forças do Altíssimo se servirem de entidades pouco recomendáveis, tais entidades ainda se tornam agentes de salvação. Está no texto. Saibam que Deus, em quem nós acreditamos, não despreza a menor e a mais imperfeita das criaturas. Existem trabalhos diferenciados para todos os graus de virtude. Em nossa opinião, em perfeita conexão com o texto bíblico, Deus sempre convoca alguém conhecedor do problema, seja este ou aquele. Necessariamente, não será preciso que seja religioso, não. Deus não segue determinações dos que se julgam donos da sua vontade. O Pai das alturas interage com todos os seus filhos. O Todo-Poderoso convoca quem quer e faz o que Ele quer. Ninguém é credor de mérito algum diante de Deus. Temos exemplo da figura do velho Rasputin, que fazia milagres nos tempos da Rússia imperial, apesar de nunca ter sido flor que se cheirasse. Através desse dom que Deus lhe concedeu, Rasputin exerceu forte influência sobre a czarina Alexandra Feodorovna, soberana da Rússia. É outro exemplo de que não apenas os melhores possuem chances de participar nas fileiras do reino de Deus. Nós, imperfeitos, também participamos. Quem afirma essa discriminação é leviano e pouco versado no espírito dos evangelhos. Eu não sei se vocês perceberam algo importante que a palestra de hoje sugere. Não adianta carregar Bíblia debaixo do braço, amigos. A pose e palavra de exaltação de si mesmo representarão zero em termos de credibilidade. Não vale ostentar título pomposo, seu fulano. Títulos não significam sabedoria. Tudo isso é pouco desacompanhado de pregação lúcida e coerente. É necessário estudar as Escrituras, fornecer amostra de aptidão, adquirir credibilidade pela inteligência. O estudo das Escrituras se assemelha a caminhar pelo fio da navalha, tão estreito é o caminho. Cada descoberta, porém, será agradável aventura. Cada linha examinada suscitará revelações gratificantes. Para atingir a plenitude, porém, será preciso se desligar de interesses subalternos. Pregador que procura nas linhas da Bíblia argumentos para provar legitimidade de contribuições, este se coloca na contramão. Com certeza ele mostrará no rosto a cicatriz da cobiça. Olhem bem que está lá. Meus caros, eu lhes faço pergunta. Qual o dia mais importante que já está previsto para os habitantes do planeta Terra? Com certeza, Getúlio, será o dia do juízo final, diz alguém. Ah, acertou na mosca, caríssimo. Jesus estará outra vez visível, pisando o chão planetário, mas agora como juiz. Tudo o que aconteceu antes será zerado.
Por isso ele será o momento mais importante da história. O Cristo naquele dia não dirá, façam isto ou façam aquilo. Tudo será passado. Jesus vai perguntar apenas, o que vocês fizeram da vida? E não serão cerimônias, batismos, contribuições para igrejas, cargos desempenhados ou construção de templos que estarão em pauta. Nada disso estará no peso. E lembramos palavras de Paulo. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 4. Os premiados serão aqueles que mais se aproximaram da perfeição pelo vínculo do amor. Jesus vai convidá-los para o banquete dizendo, vinde benditos de meu Pai, porque eu estive com fome e me destes de comer, estava com sede e me fornecestes água, forasteiro e me hospedastes, nu e me vestistes, enfermo e preso e me fostes ver. Isto será a receita definitiva para tomar posse do reino de Deus na terra promovida. Não existe salvação, meus amigos, fora da solidariedade. As últimas palavras de Jesus neste ciclo expressam muito mais do que todas as interesseiras doutrinas criadas pela cobiça dos homens. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de nós. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre todos indistintamente. Que Deus possa estar presente nesse momento, aumentando aquela cota maravilhosa de amor que existe nos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.